CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1, também no YouTube da CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, no pós-tropelo, no pós-melhor jogo da seleção brasileira dentro da Copa do Mundo. Concorda, Carlão de Freitas? Bom dia! Bom dia, Rafael Pio, mas é lógico que eu vou concordar com você. Quem sou eu para discordar de você, ainda mais numa terça-feira tão festiva, tão feliz para o torcedor brasileiro. E aproveitando esse momento de felicidade, quero mandar um abraço para o meu tio Adilson, meu tio Batatinha, que está lá no hospital da PUC, já vai passar um catéter aí para abrir tudo, né, para deixar o sangue passar. Domingo fui lá, levei uma camisa da Ponte Preta pra ele, falei pra ele, eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas tá aqui a lembrança, a camisa da Ponte Preta. Tio Batatinha, que Deus abençoe, boa sorte, daqui a pouco estaremos aí tomando uma gelada, não pode tomar uma gelada, mas uma água tônica ele pode, pra gente saborear essa Copa do Mundo aí. Grande Batatinha, muita saúde. Júlio Nascimento, feliz da vida com a nossa seleção, Julião, bom dia. Bom dia, Pio, Carlão, um abraço aí pro Batatinha, saúde sempre. É isso aí, em clima de Copa do Mundo, sempre muito bom festejar também. Muito feliz, né, Pio, por essa vitória do Brasil, né, muito emblemática. Tava esperando até um pouco mais de dificuldade no jogo, fiquei muito contente com o desempenho do Brasil no primeiro tempo e continuo iludido pelo hexacampeonato, né? Tô cada vez mais esperançoso que tem tudo colaborado pro Brasil chegar muito forte na grande decisão. Somos dois, eu acho que somos três aqui com essa ilusão de hexacampeonato que cada vez mais vai se abrindo, assim, né, os caminhos. Agora, meus amigos, eu quero entrar em duas situações com vocês, um pouco extra-jogo, vamos dizer assim. Muito já se falou, claro, sobre a performance da seleção brasileira, 4 golaços, inclusive o gol de pênalti do Neymar foi um golaço, que, pelo amor de Deus. Aliás, o Neymar precisa ensinar japonês pra ter pênalti, né, Júlio Nascimento? Você que gosta da seleção japonesa? Pois é, ontem quase, hein, Pio? Por muito pouco, né, o Japão não apronta aí contra a Croácia, mas até tava comentando com o nosso Fábio Scheibe que falta um pouquinho de ousadia, às vezes, no Japão, né? De sair desse... Eles são muito obedientes. E, nitidamente, eles não estavam esperando a decisão nos pênaltis, né? Nitidamente, o preparo do Japão para os pênaltis foi absurdo. E só para completar sobre o Neymar foi alvo de estudo das principais universidades do mundo sobre o mecanismo cerebral dele nas batidas do pênalti, porque ele resetou a definição de decisão no último instante. Porque o Neymar, ele é o único batedor que espera realmente o goleiro no último milésimo de segundo para decidir onde ele bate. É impressionante a capacidade que ele tem de mudar de direção. Eu acho que vai ser muito difícil ele perder pênalti, viu, Pio? Muito difícil. Se ninguém inventar um jeito aí de defender esse estilo dele aí, ele vai ser um cara que vai ter um percentual de aproveitamento muito alto, né? O tanto, Carlão, que ele quase quebra a costela do goleiro da Coreia, porque ele até tenta voltar, ele para porque a bola vai devagar, né? Teoricamente, ela não vai com a potência. Ele tenta voltar, mas não dá. É o famoso deboche, né? Nossa, a palavra da moda aí é o famoso deboche, mas essas histórias que o Júlio lançou, isso é coisa coisa de gênio, né? É um cara que tem que agradecer a Deus porque ele tem um dom assim maior do que todos, né? Neymar, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, esses em outros esportes, Kobe Bryant, que nosso Julião gosta tanto, Michael Jordan, Mbappé, sabe? São pessoas assim privilegiadas, pessoas que têm um dom acima dos demais, né? Parece que é uma perfeição naquilo, na função que exerce, que é sensacional. E o Neymar é um desses daí, eu espero que se concretize na sequência da Copa do Mundo, mas o pênalti que ele cobra é brincadeira. A gente já teve o privilégio de acompanhar aqui Djalminha batendo pênalti, né? O próprio Gabigol tem uma semelhança, não é um Neymar batendo pênalti, mas também dificilmente erra. Esse ano errou alguns, mas
tem quase que uma perfeição na batida de pênalti, mas o Neymar tá aí nesta galeria de fenômenos do mundo esportivo. Bom, mas duas situações que eu queria tratar, uma delas é sobre as dancinhas. Meus amigos, eu acho o maior absurdo do mundo. E aí eu quero ler aqui, você lembra do Alex Lalas? Com certeza. Jogador... Tá diferente, hein? Hã? Tá. Ele tá diferente. Tinha um cabelão, né? Lembra, Carlão? Que tinha um cabelão. Ele era vocalista de banda de rock pesado, né? Ele tem um podcast, ele falou o seguinte, eu queria só ler rapidamente aqui o que ele falou. Se você é alguém por aí que reclama e resmunga sobre jogadores de futebol dançando depois de marcar um gol, ou sobre jogadores de futebol brasileiros, aí ele vai mais específico, dançando depois de marcar um gol, tem um conceito equivocado sobre espírito esportivo em uma Copa do Mundo. Sinto muito por você, sinto muito pela vida que você leva, que não tem alegria nem amor, nem paixão. Há aqueles por aí que olharam o Brasil hoje, depois de dançarem com coreografias que estavam planejadas há algum tempo, e torceram o nariz ou olharam para o outro lado. Eu tô com Lalas. Ô Carlão, não é desrespeito de forma alguma. Tem gente dizendo que é desrespeito. Teve todo aquele lance do Vini Júnior sofrendo injúria racial e tudo mais, que aí é uma outra situação. Mas o pessoal tá falando que você tá desrespeitando o adversário. Não, é uma forma de você comemorar gol. É uma alegria. O futebol é alegria, gente. É esporte. Não tem nada de desrespeito nisso. Eu não sei. O pessoal, principalmente esse povo meio ali da Grã-Bretanha, né? É um pessoal meio sisudo. E principalmente com o Brasil. Tem um jogador que eu nem vou me recordar o nome. O Julião deve saber aí. Toda hora ele critica o Neymar, critica o Thiago Silva. Antigamente, né? De um ano pra cá ele deu uma sossegada, mas era um tal de criticar, né? É claro que durante a competição, durante o jogo, você tá de cabeça quente. Então, às vezes, você não pensa muito na hora de uma discussão com o adversário, depois você acaba se arrependendo e tal. Você pode até ficar nervoso, não gostar. Vamos supor, eu tô jogando contra o seu time. Seu time vai e faz um gol no meu e você vai e comemora com dancinha. Eu, sinceramente, eu vou ficar meio pé da vida. Agora, entre ficar pé da vida esportivamente e criticar, isso, né, esse mau humor, aí não, né? Aí não. Em algum momento eu até respeito, não vou dizer que eu concordo, mas eu até respeito. Agora, ficar, que isso irrita, que isso é desprezo, que isso é deboche, isso aí não. Aí vamos parar, né? Deixa de mal. Tô sentindo o pessoal tão mal-humorado, né? Não só com as dancinhas dos jogadores da seleção brasileira, mas os próprios jornalistas brasileiros com relação aos nossos jogadores. Eu acho que uma coisa é você criticar o cara dentro de campo, se ele não tá apresentando um bom futebol. Isso, o jogador profissional, ele até aceita. Agora, quando você percebe que aquele mau humor, aquela má vontade com o jogador brasileiro, não só dessas críticas com relação à dancinha, mas também jornalistas brasileiros sisudos com relação à nossa seleção, sorri um pouquinho, né, Pio? Parece que é comprovado cientificamente que você sorri, sim, né? Você é mais saudável, você mais vive leve, mais, né, mais tempo. Pelo amor de Deus. Vamos sorrir, né? Sorrir, pelo amor de Deus. Vamos sorrir, gente. E por falar, ontem até o Tite entrou, e aí as críticas vieram mais pesadas ainda, porque até o Tite entrou na dancinha do pombo e tal, enfim. Mas algo muito legal e que ontem fez parte da entrevista coletiva, e o Tite citou a história dele no Guarani, é uma faixa em homenagem ao treinador com uma foto do Tite. Ele foi questionado na entrevista coletiva, a gente vai acompanhar esse trecho. Com tantos craques, o técnico também recebe uma faixa de homenagem. Queria que você falasse como é que você se sente com relação a isso. Em relação à homenagem do torcedor do Guarani, foi muito menos pela qualificação profissional minha, mas talvez pela resiliência de tanto tempo ter machucado. Foi muito dura a minha passagem lá, porque eu tive 7, 8 lesões. E eu não conseguia dar continuidade, mas persistia. Talvez ali ficou uma marca maior de um atleta que procurou sempre uma superação. Marcado também pela equipe de 87, que jogou muito. Mas tinha Ricardo Rocha, Boiadeiro, Evair e João Paulo, que eram os craques da equipe, e eu ajudava ali. Muito feliz eu fico. O reconhecimento fico feliz. Ô Carlão, o Tite, ele... Bom, só o fato de ele
na época, ser treinador do Corinthians e ser respeitado por palmeirenses, são paulinos e santistas, já demonstravam que ele era alguém diferente, porque é muito difícil disso acontecer. E hoje, como técnico da seleção, é óbvio que tem gente que torce nariz, da forma com que treina, enfim, mas isso aí faz parte do futebol e precisa existir. Mas ele é diferente, né, Carlão? Sem dúvida, sem dúvida. O Tite, como você disse, Pio, você pode até discordar de convocações, discordar esportivamente do Tite, e isso faz parte do jogo, sem dúvida alguma. Agora, você não pode discordar que o Tite é um cara humano, é um cara coerente, é um cara grato, né? Para quem não leu o livro dele, a passagem dele pelo futebol de Campinas foi muito difícil, muito complicada pelas lesões, pelas incertezas da carreira. O Tite, para quem não sabe, ele teve um acidente quase que fatal depois da final de 86, em que o Guarani perdeu da maneira que perdeu, roubado, né? José de Assis Aragão, Aragato, e ele, de tão inconformado, terminou o jogo, tomou um banho e foi embora para o sul do país, só que não foi de avião, foi de carro, com muita pressa, ele e a esposa, e quase se envolveu num acidente e quase que se torna um acidente fatal. Então a gratidão, a conduta do Tite, falar do Guarani com carinho, da maneira como ele fala, daquele timaço de 86, né, da maneira como perdeu, dos jogadores também, mostra o tamanho dele. E agora, voltando ao assunto esportivo, ele está numa... Pode até perder, viu, gente? Eu acho até que a França é a favorita. Sim, também acho. Agora, perdendo ou ganhando a Copa, sinceramente, eu não vejo nenhum técnico brasileiro com possibilidades de assumir a seleção brasileira. Olha o status que o Tite chegou. Se falar de Abel, tudo bem, a gente vai conversar, um Guardiola e tal. Mas técnico brasileiro hoje, para substituir o Tite, eu não consigo encontrar tal a grandeza, tal profissionalismo como ele assumiu a seleção brasileira. Tá de parabéns. E não tô sendo resultadista, não. Eu sou um admirador do Tite. Tenho restrições com relação a algumas convicções dele, mas eu sou muito fã do Tite, principalmente, muito mais até da pessoa do que do profissional. Somos dois. E aí não não é uma questão só dentro de campo, né? Mas é uma questão fora dela. A forma com que ele trata o grupo, com que ele traz o grupo, enfim. Esse é o nosso Tite. Quem sabe no dia 18 de dezembro, comemorando o hexacampeonato, que seria o Natal maravilhoso. 11h47, daqui a pouco a gente fala do Guarani de Tite, de Ponte, Vôlei Renata, e tem o palpitão de Carlão e Julião. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Vôlei Renata chegou a Betim, Minas Gerais, nesta terça-feira, já pensando na disputa do Campeonato Mundial, que começa amanhã, quarta-feira. Hoje à noite, a equipe vai treinar lá no ginásio Divino Braga, que é onde será sediado o Campeonato Mundial. O Vôlei Renata está no grupo B da competição, ao lado do Sada Cruzeiro, que é o adversário da estreia, amanhã às 7 horas da noite. E também a equipe do Sir Safet Umbra, que é da Itália. Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.
novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. 11h50, Thaís Azevedo trazendo nesta manhã de terça-feira que vem chuva, hein? Mais informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís! Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Quem acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha, Rafa, vai fazendo um bom caminho, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, alguns pontos de lentidão sentido Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Chapadão, as pistas seguem livres. A Avenida Doutor Alberto Sarmento e a Rua Joaquim Vilac tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto sentido Castelo quanto sentido Vila Teixeira. Rafa. Obrigado, Thaís. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. 11h51, Júlio Nascimento falando de Ponte Preta e Guarani, mas começando até pelo Bugre. Rapaziada, já começando os exames, já aparecendo caras novas lá pelo brinco, né, Julião? Exatamente. Aliás, o Guarani publicou agora há pouco, viu, Pio, as primeiras fotos, né, dos exames médicos sendo realizados nessa pré-temporada. O Guarani tem já algumas caras novas nesse primeiro grupo, né? O goleiro Tony, que estava no Vila Nova, o Lucas Marques, lateral, que estava no CSA, o Lucão, o Alan Santos, zagueiros que devem integrar o elenco, além do Bruno Michel, que estava no Botafogo. Então, são alguns desses primeiros nomes que desembarcam no Guarani. Enquanto alguns chegam, outros estão de saídas. O Guarani, no caso, tem uma negociação aí para empréstimo do Matheus Ludwig para o Sampaio Corrêa, e quem também deve estar de saída é o Bidu, que deve ser oficializado como reforço do Corinthians nos próximos dias, valor aí na casa dos R$8 milhões. Serão semanas agitadas aí nesses próximos dias, até o Natal, pelo menos, tendência de chegadas e saídas no brinco, viu, Pio? No Moisés Lucarelli, não tem jeito, fica aquela preocupação ainda, né, Julião, porque muito mais se fala em conseguir uma forma de quitar as dívidas com funcionários e jogadores e o próprio Hélio dos Anjos do que propriamente chegada de atleta, né? A Ponte tem uma expectativa muito grande, Pio, na venda do Alisson, né? A Ponte fez um investimento de R$1.200.000 pela compra do Alisson, acreditando que teria um retorno pelo menos de um valor 10 vezes maior do que esse, né? Então essa é a expectativa dessa negociação com o Alisson. Por enquanto, só a proposta do Atlético Paranaense. A Ponte esperou muito por uma proposta do Flamengo, o empresário ofereceu o jogador várias vezes, mas o Flamengo não manifestou interesse. Um time que manifestou interesse recentemente, mas também não fez proposta, foi o Internacional. Então, o Alisson é o principal ativo deste momento do elenco da Ponte, e é o jogador que gera uma expectativa aí de lucro. Tem também a situação do Eliel, mas os times que apresentaram interesse no Eliel, como o caso do Vasco e do Bahia, eles querem o empréstimo de uma temporada com a opção de compra, né? Não querem já de cara investir pesado no Eliel, mas é também um jogador que pode ajudar aí nesse pagamento das dívidas da Ponte, além do desbloqueio das cotas da CBF, esse valor que será automaticamente direcionado ao pagamento dos salários atrasados. Bom, Carlão, o Júlio começou falando do Guarani, mas quero comentar primeiro sobre a Ponte. O clube acaba ficando refém de uma situação financeira e libera um atleta, às vezes, muito antes do que poderia, porque assim, na minha visão, na minha cabeça, se a Ponte não tivesse essa necessidade de dinheiro, se ela segura o Alisson um pouco mais, ali na frente ela vende mais, por um valor muito mais alto ainda. Eu acho que se a Ponte estivesse numa situação mais tranquila, ela poderia segurar
pelo menos para a Série A2, porque é uma prioridade. A Ponte não pode ficar na Série A2. A Série A2, a Ponte tem que passar de passagem, porque é um campeonato deficitário, é um campeonato que não combina com a Ponte, é um campeonato que não é do tamanho da Ponte, só que a Ponte foi incompetente e ela faz por merecer hoje disputar a Série A2. Mas a situação financeira complica demais. Diuturnamente eu falo que se as duas alas não conversarem, a Ponte não vai ter uma vida saudável financeira, a Ponte não vai conseguir rodar, né? Sobreviver o dinheiro, vai ter que fazer, sempre dar um jeitinho para tentar fazer girar ali o dia a dia do estádio Moisés Lucarelli. É assim, e um campeonato difícil, um campeonato complicado, mas a Ponte vai ter que se desfazer sim de um jogador para pelo menos fazer com que a Série B, a Série A2 seja assim um campeonato bem curto na vida da Ponte, que não se transforme num karma aí 2024, 2025, 2026. A Ponte tem que subir o mais rápido possível. Falta 1 mês e 10 dias para o início da Série A1. Os jogadores do Guarani já se apresentando. Esse ano não vai poder existir aquela reclamação de o pessoal saiu tarde para férias, voltou cedo, ainda não deu tempo, lá para a 4ª rodada a gente começa a jogar. Não, já dá para todo mundo chegar chegando, né, Carlinhos? Com certeza, até porque tem aí a paralisação do final do ano, mas é uma pequena folga, os jogadores já vão trabalhar, os exames já estão sendo feitos, já a parte física, depois a parte com bola. Eu acho que até na parte de qualificação do campeonato, esse calendário um pouco mais achatado, né, de 2022 e agora a preparação para 2023 vai ser melhor, porque os times vão chegar assim, não vou dizer no auge físico, mas num nível aceitável para começar a jogar. Intervalo, a gente já fala do palpitão. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h58, só ler uma mensagem do Maurg, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que achei sensacional a sua mensagem. Ele fala assim, ó, não achei falta de respeito. Os americanos comemoram há anos com danças cada ponto do futebol americano. É exatamente isso. E lá ninguém trata como falta de respeito. Enfim, essa é a situação. Júlio Nascimento, Marrocos e Espanha. Teremos zebra? Acho que é a mais possível zebra das oitavas, hein? Mas eu gosto da seleção da Espanha, hein? Eu acho que nessa eu vou de 2-0. Vou de Espanha. Portugal e Suíça. Aí eu acho que vai ser difícil, hein? Ou passa apertado ou eu tô chutando um pênaltizinho aí. Mas eu vou de Portugal. Carlão de Freitas, Marrocos e Espanha, Carlão. Não vejo tanta possibilidade de zebra, não. Eu vou nos 2-1, vai. Um jogo difícil. Os jogos difíceis, vai. Tirando a Inglaterra, que atropelou, o Brasil também, né? Mas os jogos complicados, né? Mas eu vou de 2-1. 2-1 Espanha. E Portugal mata também. Portugal mata também. Mas mata. E eu acabei de lembrar que eu não palpitei aqui no bolão. Aliás, você nesse bolão aí, todo dia você esquece. Já abandonei.
É por isso que eu parei com o negócio de cartola, essas coisas, eu esqueço também. Então, exatamente. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no meu bolão, ó, deu tempo. 2-1 Marrocos. Ih, não deu tempo mais. Carlão, eu pus 2-1 Marrocos. Carlão, até às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Mais curto. Então tá bom. Reunião de pauta às 3 da tarde. É isso aí. Valeu, Julião. Até às 3. Até, Pio. Um abraço pra vocês. A gente volta às 3, depois do Estúdio CBN, um pouquinho mais curto hoje. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.